pessoal, eu sou Romilda, do Ministério de Intercessão da Catedral da Trindade. Estamos aqui para uma série de bate-papos com o pastor Rafa e com Vanessa sobre o tema da Páscoa. Pastor Rafa, bem-vindo, muito obrigada por estar aqui conosco e pela sua disponibilidade em participar desse bate-papo. Maravilha, queridas, muito bom estar aqui com vocês, com as nossas irmãs e irmãos, a nossa querida igreja, a Catedral da Trindade, e um tema muito pertinente. Estamos aí, quarta-feira de cinzas, e quanta história, quanto significado espiritual, teológico, profundo, né, para a nossa vida nesse tempo. Então, vamos para a primeira pergunta que nossos irmãos nos enviaram. Primeira pergunta é: qual é a diferença e o significado da Páscoa no Antigo Testamento e no Novo Testamento? Joia, essa é uma pergunta que muita gente faz, uma vez que tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento fala-se sobre Páscoa, né? Mas a gente tem que falar a história, né, linearmente, né? A Páscoa começa de fato no Antigo Testamento. Então, lembrando aqui aquele contexto quando o povo de Deus, os hebreus, eles estavam escravizados no Egito, e aí surge Moisés como o grande libertador daquele povo. E naqueles dias que antecederam a liberdade do povo, não é? Nós tivemos as 10 pragas, e naquela noite que passou aquele anjo da morte, que mataria todo primogênito, não é? E todo hebreu, todo judeu, foi requerido a eles que passasse aquele sangue, não é? Nos umbrais das portas de um cordeiro muito especial. Então ali foi o momento derradeiro. E a partir daquele momento, Faraó liberta o povo, e naquela noite de, ao mesmo tempo, terror e esperança, não é? Pessoas nutriam muito sofrimento com a perda de seus primogênitos, mas também o povo de Deus nutria esperança, alegria de dias melhores, não é? Ali comendo ervas amargas, pães, não é? Que não cresciam por conta da falta de fermento, lembrando da dureza da vida ali no Egito, e cordeiro. Eles ali celebravam aquela primeira Páscoa. O termo em hebraico é Pessah, que significa passagem. E a ideia espiritual sobre isso, e até literal, é a passagem do Egito para a futura terra prometida, ou espiritualmente a passagem da morte, ou a passagem do sofrimento para a vida. Então, Páscoa nada mais é do que isso, significa passagem de um momento de dor para um momento de alegria, um momento de liberdade, um momento de renascimento. Então, essa é a marca da Páscoa judaica. Então, a Páscoa judaica, ela era comemorada e é no 14º dia de Nissan, que é o primeiro mês de 30 dias dos judeus. E assim, eles comemoram ao longo do tempo, até chegar na época de Jesus Cristo. Quando Jesus estava em pleno ministério, a Páscoa foi comemorada, e era comemorada com os judeus. Jesus era judeu, né? Os seus apóstolos, as pessoas que estavam ali ao redor dele eram pessoas da linhagem judaica, que viviam a cultura e a espiritualidade judaica. Então, ali naquela última ceia, Jesus estava celebrando aquele momento que foi celebrado muito tempo atrás, lá ainda no Egito. A ideia no Novo Testamento é que Jesus introduz um novo elemento. Jesus, ele se apresenta agora como ele sendo o Cordeiro de Deus, ele sendo o pão da vida, ele sendo aquela pessoa que levaria a todos os seres humanos a passagem, Páscoa, da morte para a vida. E celebrou isso de uma forma muito intensa com a sua própria morte e com sua ressurreição. Então, são duas histórias distintas que se complementam. O que Jesus faz ali para transliterar, não é, a Páscoa judaica, dá a ela uma nova roupagem, mostrando-se como o verdadeiro Cordeiro de Deus, né, que tira todo o pecado do mundo e que leva o povo à liberdade, não de um faraó, não de uma nação como o Egito, mas a liberdade do pecado, a liberdade eterna, né, que nós temos. Boa noite, pastor. Boa noite, querida. As pessoas também perguntam muito qual a relação, né, da Páscoa com a Quaresma e com a quarta-feira de cinzas. E porque todo ano a data da Páscoa muda, ela não tem uma data fixa, como por exemplo o Natal, que sempre é comemorado no dia 15 de dezembro. Verdade. É o que muita gente primeiro pergunta,
se quaresma, quarta-feira de cinzas, está presente na Bíblia. E a verdade é não. O termo quarta-feira de cinzas, ou até o termo quaresma, deste modo, não vai aparecer na Bíblia. Mas é uma construção, não é, do cristianismo, sobretudo, e que tem plena relação com a história bíblica da Páscoa. Sobre a questão da data, é um tanto complexo, mas é fácil de entender. A gente tem que partir do seguinte pressuposto, e aí falando também para as nossas irmãs e irmãos da nossa igreja. O calendário que os romanos utilizavam era um calendário que tinha como marco o Sol, ou seja, é o calendário solar, ou seja, os ciclos que o Sol faz, não é? Ou melhor, que a Terra faz, não é? Envolvendo o Sol, marca o calendário. Já o calendário judaico é um calendário lunar. Então, no nosso calendário, nós temos meses certinhos com dias certinhos. Isso não é uma realidade do calendário judaico. O calendário judaico, ele é lunar, ou seja, cada ciclo de lua cheia, minguante, crescente, nova, marca o início de um novo período dentro do seu calendário. Então, os judeus, eles comemoram a data da Páscoa todo dia 14 do mês de Nissan. Então, essa data coincide com o início da primavera lá em Israel, no hemisfério norte, acima do Equador. Então, depois de um longo período de debate, ao longo do tempo, promoveu-se uma harmonização entre o calendário lunar, ou seja, os ciclos da Lua, e o calendário solar, os ciclos do Sol. E fez com que a data mais aproximada fosse a comemoração no domingo, logo seguido da primeira lua cheia da primavera no hemisfério norte. Ou seja, quando começa o equinócio da primavera, a primavera surge no hemisfério norte e aparece ali a primeira lua cheia desse período. Ali marca-se o calendário lunar dos judeus. O domingo seguinte é o domingo de Páscoa. Então é por isso que a cada ano a gente tem uma data diferente para a Páscoa. É diferente do Natal, que é todo dia 25 de dezembro. Já a Páscoa vai seguir esse calendário lunar e solar que muda ao longo dos anos. Mas essa é a forma de nós calcularmos. Se você observar a primeira lua cheia depois da primavera, que no hemisfério norte, que para a gente aqui é o outono, isso ali no finalzinho de março, o domingo seguinte vai ser o domingo de Páscoa. E a quarta-feira de cinzas, que é o dia onde, né, a gente começa a comemoração? Isso. A quarta-feira de cinzas, primeiro, traz uma ideia que muita gente confunde. Muita gente diz assim, olha, a Páscoa ela é agendada a partir da data do Carnaval. E, na verdade, é exatamente o contrário. O Carnaval, ele é agendado a partir da data da Páscoa. Então, quando a gente define a partir desse modo, como eu falei, não é? A partir da Lua, do Sol e da primavera no hemisfério norte, a data da Páscoa, o domingo de Páscoa, a gente volta um domingo antes, uma semana, a famosa Semana Santa, o qual temos o domingo de Ramos, que é esse domingo que antecede o domingo de Páscoa. O domingo de Ramos, ele simboliza ou relembra o momento que Jesus Cristo entrou em Jerusalém. Lembra daqueles ramos e o povo entoando Hosana, aquele que vem, aleluia, e Jesus entrando de maneira triunfal ali em Jerusalém. Então, por conta daqueles ramos, por conta daquelas palmeiras, né, ali levantadas como sinal de adoração a Jesus Cristo, Filho de Deus, aquele domingo é chamado de Domingo de Ramos. Esse domingo, gente, não está na Bíblia o nome de Ramos, mas o evento histórico, né, de Jesus está ali. Tá? Então, ao longo daquela semana, nós temos a famosa Semana Santa, que é concluída no domingo de Páscoa. Onde entra aí essa história de Quaresma e da quarta-feira de cinzas? Se você pegar o domingo de Páscoa e voltar 40 dias, marca a quarta-feira de cinzas. Se você for aí no seu calendário pegar o domingo de Ramos, que é um domingo antes do domingo de Páscoa, e voltar direitinho 40 dias, você vai ver que vai cair direitinho na quarta-feira de cinzas. Então a gente não calcula do carnaval para o domingo, e sim do domingo voltando para então. Exatamente, domingo voltando para o carnaval. É isso que todo mundo se confunde.
Exatamente. E aí são os famosos 40 dias, que mais uma vez não está na Bíblia para essa história e que muita gente pergunta, por que eu vou jejuar 40 dias? Então, o número 40 na Bíblia, seja no Antigo ou no Novo Testamento, é um número muito presente. É um número que no entendimento judaico, ele tem todo um significado. Então, lembrem dos 40 dias e 40 noites, não é? De jejum de Jesus Cristo, entre outros profetas no Antigo Testamento. Lembre-se dos 40 anos caminhando no deserto, não é? Então, o número 40, ele está presente em eventos bíblicos importantíssimos e repletos de espiritualidade. Então, o cristianismo, ao longo do tempo, ele adotou esses 40 dias como preparação para a Semana Santa. É aí que vem o termo quaresma, né, que tem a ver com esses 40 dias de preparação, de jejum, de reflexão, e, sobretudo, as igrejas litúrgicas vivenciam muito isso. Excelente explicação, até porque assim, já respondeu várias perguntas, a questão dos 40 dias, a questão do Domingo de Ramos, que era uma das perguntas, mas ainda então dentro dessa temática, a questão de comer carne, porque muita gente questiona se o comer carne é pecado. Então é pecado comer carne? E assim, e outra coisa, de onde surgiu essa tradição de não comer carne? Essas são questões, a gente está falando aqui de algumas questões que são bíblicas, outras que não são bíblicas, mas que a espiritualidade da igreja foi adotando, sobretudo da igreja primitiva e das igrejas litúrgicas, sacramentais, e outras questões que é o senso comum da sociedade, não é? Então essa história da carne tem algo semelhante. A terça-feira de carnaval, por exemplo, era uma terça, carnaval tem muitas histórias de origem, mas numa delas, a terça, era permitido você comer carne, porque você iria se preparar para 40 dias de jejum, onde a carne, não é, uma importante fonte, não é, de nutrição, iria ficar fora do teu cardápio, da tua dieta, e você precisaria preparar-se para esse jejum. Então, algumas pessoas optam, nesse momento, de substituir a proteína da carne, não é, por outras de origem vegetal e até animal. É onde vem a história do peixe, né, que se come bastante peixe, porque o peixe não é a carne, a carne bovina, principalmente a carne vermelha, vamos dizer assim. Então, não é que é pecado, não é isso. Não é que é pecado comer carne durante a quaresma. Não é que realmente tem a obrigatoriedade de comer carne na terça-feira ou até a terça-feira e a partir da quarta-feira de cinzas deixa-se a carne. Isso é uma questão muito opcional. Como eu falei, ela não é bíblica, não é? Como eu também falei, a ideia não é que nenhuma igreja instituiu isso, mas que ao longo do tempo algumas pessoas que preferem realmente seguir com rigor aquele jejum dos 40 dias optam em fazer isso. E em tratando-se de jejum, eu acho que vale a pena a gente falar aqui, não sei se está entre as perguntas, mas não há uma obrigatoriedade de jejuar esses 40 dias. É importante a gente até frisar que jejuar 40 dias não é para qualquer um. Há todo um preparo espiritual, mas também físico, emocional, nutricional. Precisa a gente ter muito cuidado com isso. O jejum, e a nossa igreja vive muito isso, estamos em plena campanha de oração, de intercessão, de jejum, como Patrícia, né, a coordenadora do grupo, já falou, vai falar mais, né, a igreja trabalha apregoando ou conclamando o povo para jejuns, mas existem maneiras e maneiras de jejuar, mas alguns optam pelos 40 dias. É importante a gente frisar que não vai tornar ninguém super espiritual, não é isso, e que isso é uma obrigatoriedade. Mas há aqueles que entram realmente nesse momento de jejum e, claro, tem a sua importância. Né? Então a gente já sabe, viu, pessoal? A gente pode comer carne durante a quaresma. E muita gente fica achando que estou pecando porque eu estou comendo carne. Não é o caso. A não ser que você realmente não queira como o pastor explicou. Tem mais uma pergunta, pastor Marcos. Existe diferença entre a comemoração da Páscoa na Igreja Católica e nas igrejas evangélicas? E, no caso, por que nas igrejas evangélicas assim, a comemoração também é tão diferente? Então, assim, duas perguntas em uma. Primeira diferença da Igreja Católica e igrejas evangélicas, e dentro das igrejas evangélicas também as diferenças existentes. A respeito de data, a gente pode colocar assim para ser bem didático, tá? A primeira data é a data judaica.
14 de Nissan. Então, essa é uma data diferente da data dos cristãos. Essa data dos cristãos, ela só foi estabelecida no ano de 325, no Concílio de Nicéia. Então, numa época em que a cristandade ainda era uma só. Não existia diferença de igreja católica, protestante e ortodoxa. O cristianismo era um só. Então, estabeleceu-se aquilo que falei, o domingo seguinte, não é? A primeira lua cheia da primavera em Israel. E essa é a segunda data. Portanto, a data judaica e a data cristã, a primeira data cristã, elas não vão bater sempre. Mas ao longo do tempo houve um ajuste nisso aí por conta do calendário. E a igreja ortodoxa, que é aquela igreja do Oriente, presente com muitos padres, todos de preto, barbas grandes, tem muita essa característica, comemora uma data diferente. Mas o significado da cristandade é o mesmo. O que muda, como você muito bem perguntou, é sobre o tipo de comemoração que se faz, ou como encara-se, lida-se com a Páscoa. É importante a gente frisar, gente, que a Igreja Católica Romana, a Igreja Ortodoxa e as igrejas evangélicas, todas elas, ou seja, a cristandade no mundo, comemora a Páscoa com o mesmo sentido. Jesus Cristo, que morreu, ressuscitou para nos dar vida. A Páscoa é essa passagem da morte para a vida, a conquista que Jesus fez, não é? E a vitória dele sobre a morte. Então, esse é fato e é uníssono, toda a cristandade comemora. Agora, há diferentes igrejas protestantes. Há aquelas igrejas protestantes que são litúrgicas, sacramentais, como a nossa, a Igreja Episcopal Carismática, símbolos, vestes, não é? Ritos, a própria Eucaristia, o próprio batismo, entre tantas outras características da nossa igreja. E temos aquelas igrejas evangélicas que elas são mais leves, vamos dizer assim, no tocante aos atos sacramentais. Então, nas igrejas litúrgicas e sacramentais, observa-se mais a simbologia, observa-se mais os elementos. Então, é onde algumas igrejas realmente não celebram, mas elas realizam aquele momento de lava-pés, lembrando daqueles momentos ali na noite da ceia. Algumas igrejas mais litúrgicas ainda gostam de fazer um jantar com ervas amargas, com cordeiro mesmo, de verdade, um cordeiro ali consumido, pães que não levam fermento, para mostrar a escassez, né, de vida e a dureza de vida do Egito, uma forma de lembrar, de memória a tudo isso. Então, as comemorações, ou melhor, as celebrações da Páscoa, elas ganham ares distintos. Então, há uma curiosidade, inclusive, na sexta, sobretudo no sábado, quando Jesus ele está morto. Ele ainda não ressuscitou, não é? É o domingo pela manhã que marca a ressurreição de Jesus. Então, o sábado, quando ele foi sepultado, é chamado de um momento de trevas. É um nome até um tanto assustador para muita gente. E em algumas igrejas fazem-se vigílias. E nessas vigílias coloca-se um pano preto, negro, sobre uma cruz, para simbolizar que estamos em luto, estamos num momento de tristeza, de aflição. Os louvores de alguns cultos naquele sábado das vigílias, eles não são louvores de júbilo, não são louvores de adoração. Não se toca no nome aleluia, por exemplo, não se toca em palavras como glória a Deus, canções de alegria que exaltam a vida ou a vitória de Jesus Cristo, porque eles estão lembrando naquele culto que estão no sábado, que Jesus está morto. Então são canções de lamento, são canções de introspecção, são questões de reflexão, para que se exploda com alegria somente no domingo, o famoso culto da ressurreição, que muitas igrejas litúrgicas o fazem cedinho, 6 horas da manhã. Aqui na nossa igreja, tradicionalmente, é feito esse culto. Então, as igrejas litúrgicas, queridas, e sacramentais, que guardam toda essa simbologia, essa riqueza, né, histórica, desde o Antigo Testamento, passando pelo Novo Testamento, na época de Jesus, até os dias de hoje, elas lembram, fazem memória disso, né? Enquanto outras igrejas, elas lidam de maneira muito mais leve com isso.
O domingo da Páscoa vai ser um domingo como outro qualquer, vai ter um culto somente à noite, ou somente às 10 da manhã, não se faz uma celebração no sábado, ou algo desse tipo. Lembrando ainda, e eu acho que vale a pena a gente falar sobre isso, que na igreja episcopal, na nossa igreja, a gente usa, como muitas outras igrejas, a cor roxa. Não sei se vocês já perceberam isso. Então aquela cor roxa é usada em toda a quadra da quaresma, ou seja, nos 4 domingos que antecedem a Páscoa, é usada aquela cor roxa, porque o roxo na liturgia da igreja antiga até os dias de hoje simboliza reflexão, meditação. É uma cor que nos chama ao jejum, nos chama a pensar sobre a vida, a refletir sobre a vida. Curiosamente, é a mesma cor que usamos na época do Advento, que é o Natal. Muita gente confunde Advento com Quaresma. Então, Advento é o Natal. Advento é uma palavra que significa chegada, né? Que significa a chegada daquele que é Jesus nascendo. Então, marca-se com a cor roxa também. Já a Quaresma, a preparação para a Páscoa, é a cor roxa, mas com significado de renascimento com a ressurreição de Jesus. Pastor, e agora aquelas dúvidas que todo mundo tem, né? Sobre a tradição popular da Páscoa, que é o ovo de Páscoa. Pastor, por que as pessoas dão ovos de chocolate, né, ovos de Páscoa no domingo da ressurreição? Tanto o ovo como o coelho, né? São o coelhinho da Páscoa. E alguém diz assim: olha, pastor, não entende nada, porque primeiro não está no ovo, mas depois apareceu o coelho bota ovo? Não, o coelho não bota ovo. E os dois elementos, eles não são bíblicos. O ovo, ele tem até uma simbologia que ao longo do tempo, na Europa começou-se com isso, ganha um significado até muito bonito, não é? Até muito bonito. Porque qual é o significado da Páscoa? Renascimento, né? Renovo. Então, o que é que o ovo simboliza? O nascimento, o renovo. Então, o ovo é o marco zero, digamos assim, do nascimento de uma nova criatura. E do mesmo modo que nós, em toda Páscoa, deveríamos lembrar que Jesus morreu e ressuscitou, e nós ressuscitamos com Ele. E se nós ressuscitamos com Ele, nós ressuscitamos em novidade de vida. Nós renovamos a nossa vida. Então, as igrejas litúrgicas, elas são chamadas a toda Páscoa: vamos renovar a nossa vida, vamos restaurar a nossa vida. Essa passagem da morte para a vida é real, não é só história. E o ovo simboliza isso. Então, ao longo do tempo, os ovos eram pintados como as crianças fazem hoje e eram dados de presente, como uma forma de presentear um mimo, não é? Um presente simples, singelo, para, olha, a vida, renovo para a vida. E aquelas brincadeiras de esconder para as crianças acharem. Isso foi crescendo tanto que os ovos foram se transformando na nobreza em ovos de ouro, ovos muito ricos mesmo, né? muito chiques, e ao mesmo tempo ovos de chocolate, onde poderia adoçar a vida e ser um presente para lembrar a alegria e a doçura da vida. Então, não é errado, tá? Comer ovo de Páscoa, só tem que tomar cuidado para não comer mais, só pela dieta. Tá, gente? Mas e o coelhinho? Agora, o coelho tem uma história mais complicada. Onde é que saiu esse coelho? O coelho, ele já remonta também à Europa antiga. Então, o povo germânico, né, antigo, que deu origem a hoje a área da Alemanha, sobretudo esse povo, ele cria uma deusa que era a dita deusa da fertilidade. E aí a ideia tem alguma relação, a Páscoa é renovo, então um período fértil, um período de se multiplicar. Entendeu-se que o coelho era um elemento que lembrava muito a essa divindade deles. Então, o coelho, como é um animal que procria rápido e procria em grande quantidade, ele representa muito bem a fertilidade. Então, já esse elemento, o coelho, não é um elemento cristão, é um elemento pagão, particularmente, a gente não deve ter tanto horror a isso. Não entenda aqui que vocês vão ter que abolir tudo que é coelho. Não, eu particularmente não vejo nada demais, sobretudo as crianças ganharem um ovinho do coelho, ou brincarem com o coelho, não tem nenhum problema. Ninguém ao fazer isso está adorando essa deusa germânica antiga, não está fazendo com essa ideia.
mas a origem de fato é essa. E o ovo tem esse pleno significado bonito, né, de renascimento e de renovo. Então que bom, né, gente? Vocês agora podem continuar dando ovo de Páscoa, de chocolate. Se quiser Inclusive, dar de eu ouro, aceito, tá? Se quiser dar de ouro. Olha, o a pastor também come ovo de Páscoa. Estamos aí. aceita de chocolate e de ouro. Pastor, a gente do Ministério de Intercessão quer agradecer. O senhor dividiu o seu conhecimento, né, com a nossa comunidade, tirar as dúvidas a respeito da Quaresma, da Páscoa. E nós gostaríamos que agora o senhor deixasse uma mensagem final para todos que estão assistindo a gente sobre Páscoa e espiritualidade. Amém, queridos. É um tempo especial, não é? Estamos começando a quarta-feira de cinzas. Em muitas igrejas, essa quarta-feira de cinzas ela é marcada como um culto especial, onde se colocam às vezes cinzas mesmo, né, na testa, unge com óleo e ali tem cinzas. Aquelas cinzas, elas são um simbolismo do nosso momento de introspecção. Então, a mensagem principal que eu deixo para você, sobretudo nesse tempo ainda em que estamos, tenha essa quaresma, estas 4 semanas, né, sobretudo, até a preparação da Semana Santa, como um momento de reflexão, como um momento de introspecção. Se você pode jejuar, jejue, não precisa os 40 dias, mas um dia na semana, quem sabe, como é importante. Então, é um tempo de pensar na vida, pensar sobre a tua espiritualidade, buscar conectar-se com Deus, começar a celebração mais importante que nós temos na cristandade. Nós celebramos muito o Natal e o Natal é lindo, mas o Natal simboliza o nascimento de Jesus Cristo. E a gente tem que lembrar que todos os grandes homens, mulheres da humanidade, eles nasceram em algum momento. E como é importante Jesus ter vindo, ter nascido. No entanto, a Páscoa ela é única, é peculiar, porque essa preparação de Quaresma nos leva a uma semana onde nós comemoramos algo inédito, único, ímpar em toda a humanidade. Aquele que um dia nasceu, ele morreu como qualquer pessoa morre, mas ele ressuscitou. Então, Páscoa é passagem da morte para a vida, Páscoa é renovo, é restauração, é deixar que Jesus Cristo ele esteja ressurreto em nosso ser. Então, o júbilo que a gente tem no domingo de Páscoa, dizendo que Jesus está vivo e cantamos alegremente porque Ele vive, posso crer no amanhã, aquela canção linda, antiga, mas sempre atual. Não é? A mensagem que eu deixo é essa. Entenda que Jesus Cristo é real, que Ele ressuscitou, Ele está vivo hoje e que nós, ao comemorarmos a Páscoa, não o fazemos morrer de novo, mas lembramos que a sua morte conquistou a vida para a gente. Jesus, queridos, ele não mostrou-se vitorioso somente na ressurreição, mas quando ele morre, ele já mostra uma vitória sobre o inimigo, porque o diabo queria de todo modo fazer com que Jesus Cristo não fosse para a cruz e morresse até o fim. Ele comprou com seu sangue a minha vida e a sua vida, e para que essa compra ela fosse concluída com alegria e êxito, ele ressuscitou naquele terceiro dia, naquele domingo, e por conta da vida dele aqui hoje, nós temos a vida eterna. Então, tenhamos um tempo de Quaresma de bênção, tenhamos um tempo de Quaresma de pensar, de refletir, de nos alegrar, e nos preparemos para uma Páscoa com muita alegria, sobretudo depois do nosso ano 2020, um ano que traz tanta esperança com tanta coisa. Então, que Deus abençoe muito cada irmã, cada irmão, vocês aqui. Foi uma bênção estar aqui com vocês e com essa... Nós agradecemos a sua disponibilidade, deixou seus filhos e para estar aqui conosco. E queremos pedir ao pessoal para assistir, para acompanhar nesse período o Instagram do Ministério da Intercessão, também da Catedral, para ouvir e aprender, como nós aprendemos agora, sobre esse período que é tão importante em nossas vidas. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas, aperta aí nesse aviãozinho, manda para os seus amigos, manda para os seus irmãos, para que todos possam tirar essas dúvidas sobre a Quaresma, sobre a Páscoa, e que você possa viver uma Páscoa abençoada e se lembrar que Jesus ressuscitou por nós. E por quem vive, Nós eu posso podemos crer. Podemos crer, amém. Amém. Deus abençoe, gente.